Episódio 4, O Começo de uma História, parte 1. Uma história feita de pessoas. E hoje nós temos aqui uma muito especial para essa história, para essa escola. Ela é campeã brasileira de ginástica olímpica. Ela foi a primeira brasileira a participar de um torneio mundial de ginástica. Ela é fundadora da Associação Gaúcha de Dança. Ela já escreveu 3 livros e tem mais um saindo do forninho. Ela é fundadora dessa escola, que até hoje é uma das maiores escolas particulares do Brasil de dança. No vigor dos seus 85 anos, aqui com a gente, Marion Dulhos. Que prazer, muito obrigada. O prazer é todo meu, porque essa escola é o máximo. Essa escola é vida. É dança. Essa escola é tudo de bom. Se vocês querem chegar aos 85 anos, bem forte, cheia de energia, fazendo espacate, saltando, girando, fazendo de tudo, bem enlouquecida, mas com o corpo em dia, dancem. E dancem aqui, nessa escola, que tem desde criança pequenininha, como a maçã, que muitas conhecem. Depois eu acho que tu vai explicar quem é a maçã, porque muita gente vai pensar, ué, uma fruta? Uma fruta? Mas tem uma história bem legal aí. Desde pequenininha, Sirilepe mandava em todo mundo. Calma. Eu vou te interromper. Ah, eu sou muito Eu vou te interromper, tu me desculpa, mas a gente quer saber antes da maçã. Ah, tá. Da Marion. E é Marion ou Marion? Às vezes me chamam de Marion, às vezes de Marion. E a minha mãe pôs acento no ar para falar em Marion. Mas o Marion, muita gente diz, agora Mário, e já acha que é um homem. E aparece eu. Então não dá certo. Mas é Marion, com acento no ar. É a Marion com acento no ar. Mas Marion Dulhos já está tudo certo. Marion Dulhos, é Marion Dulhos já vai... A mãe da dança no Rio Grande do Sul, né? Conta um pouquinho dessa criança que nasceu em Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre, vivi muito tempo no Rio de Janeiro, depois pelo mundo afora, na Argentina, campeonato argentino campeonato argentino olímpico, eu inclusive participei e ganhei. E aqui é o meu berço. Mas tu viajava muito por quê? Quando tu morou em vários lugares, por quê? Por causa da família? Meu marido era mandado para ser chefe de manutenção de todos os aeroportos na Europa, nos Estados Unidos, enfim. E quando ele ia, eu ia junto e já aproveitava, via tudo que tinha de interessante, de ginástica, de dança, para trazer para nós aqui. Mas tu nasceu em Porto Alegre, a gente conheceu o teu marido e ficou em Porto Alegre com a família. Gaúcha. E tu começou na ginástica, na dança, com que idade? Tu lembra e por quê? Eu comecei bem de pequenininha. A minha tia era professora de dança, então ela foi me ensinando a dança. Ah, já estava aqui no sangue. Já estava. E a tia tinha alguma escola ou a tia dava aula? Ela dava aula na casa dela. E aí, então, eu aproveitei, porque eu estava morando na casa dela, por causa que meus pais viajavam muito. E aí eu fazia todas as aulas, desde as grandes até as pequenininhas. Então a referência é essa tia, como é que era o nome dela? Nídia Bueida Fedres. E foi que nem tu, assim, passou uma vida dançando? Ela dançou bastante, muito. E ela me deu ótimas oportunidades. Cheguei a dançar com o Emílio, que na época era o primeiro bailarino municipal. Municipal. Que veio a Porto Alegre e eu dancei de azul. Não me esqueço. Gente, quem dança, não esquece. Essas crianças pequenas é para toda a vida. Porque eu me lembro de tudo, desde pequenininha. É lindo dançar.
dançar. Olha, vocês aí que estão em casa, não estão fazendo nada, comece a mexer. Esse recado é pra mim, né? Aqui, ó. Ó, Já peguei esse puxão de orelha, pode deixar, vou começar. mas pensa bem, eu tenho 85 anos, nós estamos falando de mais de 70 anos atrás. Então, tu era muito pequenininha quando começou com essa tia, incentivada por essa tia. Isso acontece, eu acho, com muitas crianças, né? Em que momento essa paixão infantil, muito influenciada pela tia, que devia ser uma coisa linda tu ver ela, né? Passou a ser uma paixão tua para virar uma profissão, algo. Como é que foi essa da ginástica, o balé, enfim? É que veio de uma maneira meio estranha. Por quê? Porque eu não era professora, mas cheguei a fazer educação física, porque gostava de esporte, fazia esporte, tudo que é esporte, né? Mexeu, tá comigo. Eu não consigo ficar parada. E aí, o que mais, eu consegui é que a ginástica olímpica me prendeu e, através da ginástica olímpica, eu senti o quanto a dança era importante. E comecei a dar aula quando eu voltei do Campeonato Mundial. Porque lá, vocês imaginam assim... Isso foi em 66? Em 1966. Vocês imaginam que, de repente, estava na minha frente japonesas, chinesas, faziam coisa, as americanas mesmo, e eu via tanta coisa bonita que eu tenho que levar isso para o Brasil. E foi aí que começou o... Tu tinha o quê? 15, 14, 15 anos quando começou a dar aula. E onde é que tu deu a tua primeira aula? Em casa? Eu comecei dando aula no Grêmio Náutico União, fui técnica do Grêmio Náutico União. De ginástica daí? De ginástica olímpica, muitos anos, fui técnica. Tu teve título como técnica, não teve? Não havia naquela época título. Não, eu digo em torneios, vocês chegaram a conquistar títulos, né? Tu sim, como treinadora. Conquistamos, com meninas que elas tinham 12, 13, 14 anos, hoje elas estão com 72, 73, 74, e elas dançam aqui, e se apresentam, e elas são lindas dançando. Elas recém dançaram no último espetáculo, que foi maravilhoso, aqueles espetáculos assim que a gente, meu Deus, isso aqui em Porto Alegre. Verdade. Isso aqui é coisa de Europa, mas hoje em dia eu acho que está melhor do que a Europa aqui. E aí, voltando para essa professora de ginástica, então começou no União com a ginástica. E a dança, tu começou a estudar em função da ginástica por causa de conhecimento de corpo? Aí fui para na Leopoldina Juvenil, na Associação Leopoldina Juvenil, dei até espetáculo lá no salão, aquele salão maravilhoso. E tinha um grupo enorme lá no Leopoldina Juvenil. Mas chegou uma hora que o meu marido já não estava gostando, que eu estava indo e voltando, indo e voltando. As crianças eu tinha que cuidar também, tinha filhos, né? E aí fez um salão para mim, aqui nas Três Figueiras. E que eu queria saber da senhora, então assim, os 3 filhos em casa, o marido disse, não, vamos trabalhar mais perto de casa, isso e vamos ter o teu negócio. Isso. E a coisa começou a tomar uma proporção grande. No início era só tu que dava aula lá, e era de ginástica ou como é que era? Era só eu que dava aula, mas com o tempo, as meninas que eram da ginástica olímpica, a Jacira, não quero esquecer de nenhuma, as que faziam, elas queriam ficar comigo, e eu estava no Leopoldina Juvenil. Uhum. Associação Leopoldina Juvenil, eu dava as aulas de dança, e elas vinham mais para ficar junto comigo, que a gente gostava muito, e eu tinha largado a ginástica olímpica. Aí, lá foi se tornando uma coisa tão gostosa que da ginástica eu fui indo para a dança. E, gente, é impressionante, porque não é só a dança. Eu comecei na ginástica, eu fui para a dança e o teatro. Quando eu me dei conta do teatro, que
A gente tinha, quando fazia as competições, tinha que ter expressão corporal. A expressão corporal entrava. Mas o mais legal de tudo é que, colocando o teatro com a ginástica, com a dança, isso era maravilhoso. Eu estava em tudo que eu gostava. E aí nós criamos a associação Ascadan, a Ovelha Negra. Por quê? Porque imagina colocar ginástica dentro da dança, a dança clássica, porque eu estou falando isso de muito, muito, muito tempo atrás. O Rola, a Lenita, eles olhavam para mim e aquela era uma estranha ali, porque eu era da ginástica olímpica. Eu adorava aquelas aulas. Aulas, eu estou dizendo, porque a Ascadan começou, porque não tinha nada em Porto Alegre. Então, a Ascadan começou com a junção desses, né? A Tony, o Rola, eu e a Mariazinha. Que era o quê? Para organizar o cenário da dança, isso? Para a gente fazer uma associação de dança para que dessem apoio. Vocês não imaginam o que é fazer um espetáculo. O que se gasta, o quanto custa alugar o local. E toda a montagem é som, iluminação, é cenário, é os figurinos. É uma loucura. E não tinha apoio nenhum. Mas para o futebol, futebol sobrava dinheiro. Então, resolvemos se juntar a essas escolas, que eram as que funcionavam mais. Nos juntamos, fizemos toda a papelada, que saiu caro, né? Para deixar aquilo certinho, para a gente ter apoio do governo. Que hoje em dia, depois de passar por algumas coisas e tal, está aí funcionando, acho, porque eu estou meio por fora. Agora a minha paixão, as minhas menininhas, aquelas que começaram comigo, eram pequenas, agora estão com 72, 73, 74 e estão dançando, e se apresentando aqui. No ano passado, vocês que foram ver a maravilha do espetáculo, vocês devem ter visto elas dançando. Quantos filhos? 3. 3. As crianças eram pequenas e ele decidiu, então vamos fazer alguma coisa para ti. Para mim ficar, enfim, né? Não sair tanto. E esse salão também foi porque as vizinhas começaram a dar aula, e eu comecei a dar aula, e a coisa foi crescendo, e foi virando Estúdio Dúlios,